Você já parou pra reparar como tem um momento meio bizarro em quase toda a grande virada da nossa vida? Aquele instante que, depois de remar muito, tomar muito caldo, de esperar e ralar pra caramba, as coisas do nada começam a andar. O canal começa a engajar, a galera interage, aquele relacionamento que você tanto queria, ele finalmente engrena. E seu projeto pessoal, ele começa a pingar. Aquela vaga que você tava namorando há meses, rola. E aí, irmão, bem nessa hora, bate um desespero. Uma vontade doida de sumir, dar um passo pra trás, de botar o pé no freio, de sabotar a parada toda e voltar pra estaca zero, sabe? É muito estranho, né? Porque na teoria, era pra gente estar gostando disso, soltando fogos, era pra estar comemorando, abrindo um sorriso de orelha a orelha. Mas na prática, o que a gente sente? Uma ansiedade. Aquela coisa que aperta no peito, medo absurdo, um impulso quase cego de largar de mão. Durante um bom tempo da minha vida, eu achava que isso era pura falta de vergonha na cara, sabe? Falta de disciplina, falta de foco, uma preguiça, talvez. Mas aí, trocando uma ideia aqui com alguns filósofos, aqueles nossos parceiros de sempre aqui do Filosofia de Chanello, uma chavinha virou. E se eu disser pra você que talvez você não queira desistir porque tá fracassando? Talvez você queira meter o pé justamente porque tá chegando perto de uma versão sua que você ainda não faz nem ideia de como habitar. E é esse papo que a gente vai desenrolar hoje. Puxa aí a cadeira, relaxa e vamos nessa. Imagina aquela pessoa que passou anos da vida reclamando. Reclama do chefe, reclama da grana curta, reclama que a sorte nunca bate na porta. O discurso é sempre o mesmo. Mas aí, ao dia, alguma coisa muda. Você toma vergonha. Aquela pessoa toma vergonha. Cria coragem. Começa um projetinho, vai estudar, corre atrás, se esforça. Não desiste no primeiro perrengue. E os resultados começam a pipocar. Só que junto com os resultados vem um fantasma. Uma vozinha chata que começa a sussurrar no ouvido. Cara, será que eu dou conta? Será que eu mereço isso mesmo? Será que a minha vida não estava mais tranquila antes? E aí que entra na roda um cara chamado Soren Kierkegaard. Ele dizia que o que mais dá nó na nossa cabeça não é a dor, não é o sofrimento, é a liberdade. A gente costuma achar que morre de medo de fracassar, mas a gente também morre de medo de dar certo, cara. Porque enquanto o teu sonho tá lá longe, inatingível, ele é só um castelo de areia. É um fantasma super confortável. Você pode ficar no sofá imaginando, você pode idealizar, culpar o governo, a economia, a falta de tempo. Você pode simplesmente dizer, ainda não chegou a minha hora. Mas quando a oportunidade bate na sua porta, a brincadeira acaba. A fantasia some, agora o papo é com a realidade. E a realidade, meus amigos, ela cobra uma atitude. Pensa naquela pessoa que enche o peito pra dizer, meu maior sonho é viver do que eu amo, viver da minha arte. Enquanto esse sonho tá distante, é gostoso de falar. Eu mesmo falo, eu ia adorar viver da minha arte. A arte é essa que eu nem sei qual é. Mas quando o negócio começa a virar realidade, surge uma pergunta que gela a espinha. E se eu realmente conseguir? Porque se você conseguir, acabou o caô. Acabou a desculpa. Acabou o conforto de ficar só prometendo. Você vai ter que acordar e viver aquilo que antes era só um sonho, um devaneio. Pro Kierkegaard, é exatamente aí que nasce essa ansiedade toda. Não é o medo do fracasso, é o peso bizarro de saber que agora as coisas são possíveis. E a história fica ainda mais doida, porque quando a gente chama o Carl Jung pra essa conversa, o Jung percebeu uma parada que parece maluquice, mas faz total sentido. A gente tem mais medo da própria luz do que da própria sombra. A gente passa a vida achando que o nosso maior B.O. é lidar com os nossos defeitos, mas Jung notou que existe um desconforto gigantesco quando a gente se prepara e se depara com o nosso verdadeiro potencial. Porque aceitar que a gente é limitado, que a gente tem defeito é fácil. Difícil é aceitar que a gente é capaz pra caramba. Quando você bota na sua cabeça que não consegue fazer algo, a responsabilidade some. Você tira o peso das costas. Mas quando você começa a ver que talvez você consiga, e aí o cenário muda completamente. Imagina que você passou a vida achando que não tinha voz, que não sabia criar nada maneiro. Aí você vai lá, publica. E depois você publica outro vídeo. E a galera começa a colar, começa a comentar, começa a agradecer. Nessa hora, você descobre uma coisa muito perigosa. Talvez você seja bom nisso. Talvez você realmente tenha algo de valor pra entregar pro mundo. E isso assusta pra caralho. Porque agora você perdeu aquele escudo. Aquela historinha triste que você contava pra si mesmo. Aquela história de que você era pequeno, de que não tinha talento, de que era só mais um. Agora você precisa vestir uma identidade nova. Uma roupa nova. Mas só que essa roupa, até ela maciar, ela pinica. Porque traz insegurança. E é por isso que a gente se sabota. Não porque a gente odeia o sucesso, mas porque o sucesso exige que você seja uma versão diferente de você. Uma versão que você ainda não conhece direito, que parece estranha, que não tem o conforto do velho hábito. E é exatamente aqui que o nosso Nietzsche entra pra fechar o circo. Porque tem uma frase dele super famosa, que a galera adora usar de legenda no Instagram. Ele dizia, torna-te quem tu és.
Parece bonito, né? Maior vibe motivacional, mas papo reto, Nietzsche não escreveu isso pra você colar na geladeira, nem ficar só postando no Instagram. Ele escreveu isso como um desafio pesado, quase um aviso. Pra você se tornar quem você realmente é, você precisa obrigatoriamente abandonar quem você foi. Isso dói. A gente se apega muito a quem a gente é. A gente se apega aos nossos próprios perrengues, até o que faz a gente sofrer, a gente se apega. Porque aquilo é familiar, mesmo sendo ruim. Dá uma sensação de segurança. O cara que é tímido, cara, ele é PhD em ser tímido. E o inseguro? Ele sabe exatamente como agir na insegurança. A pessoa que sempre deu com os burros na água, ela sabe perfeitamente como morar no fracasso. Mas quem é você depois que a chave vira? Quem é você depois que conquista o que você queria? E quem é você quando o sonho sai do papel e vira a sua terça-feira à tarde? É bem no meio dessa travessia que dá vontade absurda de largar tudo, porque desistir é o passe livre para voltar pro território que a gente já conhece. Continuar significa caminhar para um lugar onde a gente ainda não sabe o nosso próprio nome. O Nietzsche acreditava que crescer exige que a gente morra um pouquinho por dentro. Não é uma morte física, claro, mas deixar morrer as nossas velhas versões. E toda despedida, toda quebra de ciclo assusta, mesmo quando é pro nosso próprio bem. Talvez seja por isso que o momento de transição é tão delicado. É aquela hora que você olha pra sua vida e pra aquela vida que você quer que seja antiga e vê que ela parece uma roupa que encolheu, não cabe mais. Só que a vida nova, ela ainda tá larga. Parece que não é sua. Você fica ali parado no meio da ponte, olhando pra trás e olhando pra frente, e é nessa hora, sentindo o vento balançar a ponte, que bate a vontade de voltar. Não porque o caminho lá na frente tá errado, mas porque a transformação tá acontecendo e tá dando certo. E se você for levar uma única coisa desse vídeo hoje, que seja isso daqui. A vontade de desistir nem sempre é um aviso vermelho piscando pra você parar. Na maioria das vezes, ela é só a febre da sua transformação. É o sintoma de que tem uma identidade antiga sua batendo as botas e uma nova versão vai batendo. O Kierkegaard te diria que você tá sentindo a vertigem da liberdade. E o Jung te diria que você finalmente esbarrou no seu próprio tamanho. E pra fechar, o Nietzsche te lembraria que você tá no meio do parto doloroso de se tornar quem você nasceu pra ser. São 3 visões diferentes, mas o recado é o mesmo. Então, na próxima vez que você estiver no meio do caminho e bater aquela vontade louca de jogar tudo pro alto, bem na hora que o negócio tá engrenando, faça uma pausa. Respira. Não vá pra frente nem pra trás. Só faz a pausa, respira e se faça uma pergunta com toda a honestidade do mundo. Você quer desistir porque não tem nada a ver com você? Ou você quer desistir porque tá morrendo de medo da pessoa gigantesca que você vai ter que se tornar quando você continuar a caminhada? Saber a diferença entre essas duas coisas muda o jogo todo, porque talvez o medo que você tá sentindo agora não seja a prova de que você vai falhar. Seja só a prova de que você finalmente chegou na porta que vai mudar a sua vida. E toda transformação de verdade, ela pede coragem. A coragem de deixar pra trás o que já não te serve mais, pra finalmente ocupar o espaço de que você nasceu pra ser. No fim das contas, a vida só começa a andar pra frente de verdade quando a gente entende que o problema nunca foi o tamanho do nosso sonho. O problema era a gente achar que ia conseguir chegar lá sem mudar junto com esse sonho. Então pensa nisso. Um abraço e até o próximo vídeo.